Ora, então sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Como habitualmente, hoje vamos estar aqui a analisar a nossa vitória em Moreira de Cónegos por 3-0 diante do Moreirense. Vamos também abordar a derrota da equipa B frente ao Marítimo e também, como habitualmente, vamos fazer a análise aqui da arbitragem, da nossa Liga Real, também a análise dos jogadores emprestados e das nossas modalidades. Posto isto, e sem mais demoras, Parra, muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado a ti e a todos que nos estejam a ouvir. E antes de mais, vamos também aqui voltar à nossa rubrica A Voz dos Leões, porque sei que Parra querias e queremos ambos, não é? Como é óbvio, trazer um comentário da semana passada em que gostaríamos também de deixar aqui a nossa opinião relativamente a este comentário. Parra, passo-te a palavra então. Sim, antes de mais, agradecer a todos os nossos amigos que responderam que comentaram o nosso programa e esperar que eles continuem a fazer comentários, que é sempre importante e interessante. E, portanto, o comentário escolhido foi do nosso amigo Paulo Ferreira, que comentou o seguinte: mais um jogo muito fraco, isto tanto referente à jornada anterior, não é esta, portanto, cheio de equívocos táticos e posicionais. Fresneda deve agradecer a todos os Santos em jogar futebol profissional, quanto mais jogar no Sporting. Rui Borges é muito limitado para um clube como o nosso. Ora, pronto, eu relativamente ao Fresneda, eu aqui também já expressei algumas das minhas opiniões. Realmente o ideal seria termos o Fresneda a defender e o Vajanides a atacar, não só, e portanto, como não temos, fica difícil, mas eu percebo, realmente, a mim custa-me ver um lateral que não arrisca tanto ofensivamente num clube grande como o Sporting. Eu acho que num grande, os laterais têm que ser sempre ofensivos e têm que ter sempre essa capacidade ofensiva. E o Fresneda nesse aspecto é um pouco limitado. Não vou tão longe como o nosso amigo Paulo Ferreira, que diz que já é muita sorte ele ser profissional, mas pronto, eu acredito que é um jogador que para o Rui Borges dá garantias, porque acima de tudo defende bem, fecha bem. Portanto, essa é a principal prioridade de um lateral. É primeiro que tudo defender bem e fechar bem, e depois, claro, aventurar-se mais ofensivamente, que é algo que ele não se aventura muito, mas acreditamos que também ainda é jovem, ainda poderá evoluir e ganhar mais confiança. Relativamente ao Rui Borges, é que não concordamos. Pronto, eu pessoalmente não concordo, acho que tu também és da mesma opinião, acho que temos que também ser gratos ao nosso Mister. Acho que o ano passado foi o que foi, pegou na equipa da forma que pegou, com as lesões, conseguimos o bicampeonato e vimos uma equipa muito dependente de dois jogadores, o Gyökeres e o Ullmann. Ninguém se esqueceu, não é? Eu pelo menos não me esqueci um jogo com o Gil Vicente em que não jogava o Ullmann e portanto o meio campo do Sporting não funcionava. E um jogo sem o Gyökeres também era, muitas vezes era o Gyökeres que resolvia os problemas que o coletivo não conseguia resolver. Portanto, este ano não, este ano temos no início da época vimos um futebol bastante até atrativo, eu gostei bastante, teve a coragem de mudar o sistema de jogo e com resultados, com boas exibições. eh, teve e teve também para mim a grande virtude, que é este ano o Sporting não está dependente de jogadores. Temos o Soares, claro que o Sporting está dependente do avançado, o Sporting tem que jogar com avançados. Portanto, o jogo anterior com o Famalicão em que não jogámos, que foi este comentário relativo a esse jogo com o Famalicão, jogar sem avançados torna tudo muito mais complicado e portanto percebo a parte dos equívocos posicionais nesse jogo, que nós também aqui falámos e tu também aqui falaste, dos três jogadores depois da frente que acabavam por ocupar os mesmos espaços. Mas relativamente ao trabalho do nosso Mister Rui Borges, para já penso que está a ser positivo. Se formos a ver em 4 anos de Ruben Amorim, ele foi campeão o primeiro ano. No segundo ano lutou pelo campeonato com o Porto até ao fim e custa-nos.
principalmente nos dois jogos com o Porto, em que há um murro do Pepe ao Coates e há uma falta do Taremi sobre o Coates, portanto, que muda completamente dois lances que podia ter mudado o resultado de cada um desses jogos. Um Porto que não perdia pontos e, portanto, acabámos por perder esse campeonato por uma unha negra e se calhar merecíamos o bicampeonato na altura. Um, portanto, o terceiro ano foi o ano em que nós ficámos em quarto lugar e depois fomos campeões. Portanto, com o Mr. Rui Borges, vemos uma equipa compacta defensivamente, na Liga dos Campeões também uma boa campanha. Estamos em segundo, é certo. Podemos acabar em terceiro, podemos acabar em primeiro, podemos acabar em segundo, ninguém sabe o futuro, mas estamos na luta. Portanto, acho que não estamos assim tão piores do que quando estávamos com o Mr. Ruben Amorim. Por isso acho que para já, para mim, é o homem certo no lugar certo. Eu corroboro a tua opinião, também muito brevemente. Gostaria apenas de dizer que, como disseste e bem, Rui Borges apanhou o plantel no momento em que apanhou. Logo a seguir vieram as lesões todas. Ah, Foi inteligente também em não fazer muitas alterações do ponto de vista tático. Esta época, obviamente que não me esqueço, perdemos a Supertaça também no momento em que ele faz a alteração tática para o 4-2-3-1, para o estilo de jogo que ele defende. Apesar de termos perdido esse jogo, essa final contra o Benfica, a verdade é que fazemos um belo arranque de época e apenas pontualmente em jogos, digamos assim, grandes, que realmente ficámos um bocadinho aquém aqui ou ali, nomeadamente no jogo em casa com o Braga, no jogo na Luz também, que claramente só jogámos 25 minutos e podíamos e devíamos ter ganho esse jogo e infelizmente não o ganhámos, mas apesar de tudo, estamos a falar a nível de qualidade de jogo, e já vamos falar sobre o Moreirense a seguir, mais uma vez, que o Sporting domina o jogo praticamente todo. Houve várias exibições nesta linha também durante a época, obviamente que nem todas correram bem, mas eu acho que tem muito mais a ver com as ausências do que propriamente com a falta de qualidade de jogo da equipa. Portanto, só tenho que ficar satisfeito pela performance global do Sporting esta época, já para nem sequer falar da prestação na Liga dos Campeões. Portanto, basicamente é isso, a 100% com o Mister Rui Borges. E, e fica aqui a minha opinião. Eu sei que há alguns sportinguistas que não concordam, que acham que o Rui Borges não é treinador para o Sporting. Eu acho que é. E acho que ele também já deu provas que é, mas esta é apenas a minha opinião, no fundo. E já agora ia só acrescentar, por um lado, até é bom o facto, se calhar eh, os adeptos do Sporting queriam um treinador que se vendesse melhor, não é? Uhum, O Mr. Rui Borges é demasiado humilde, talvez. Mas por um lado até é bom ele ser humilde e simples, porque se ele se sente bem no Sporting e não for em projetos e sair do Sporting, portanto, se ele ficar muitos anos no Sporting a fazer o trabalho que tem feito, até podemos ter aqui um recorde de anos de um treinador. E ainda, por exemplo, recordo-me no caso do Nuno Dias no futsal, em que o Sporting é das melhores equipas da Europa e, portanto, ele não tem essa vontade de ir para outro grande. E temos um trabalho continuado com jogadores contratados lá fora, internacionais de renome, com uma mistura de jogadores da formação, portanto, e conseguimos já ganhar uma Liga dos Campeões de futsal. Por isso, se tivermos um treinador que possa estar 6 7 anos, como por exemplo teve também o Jorge Jesus, o Mister Jorge Jesus do Benfica teve 6 anos no Benfica. As equipas, se tiverem esse tempo para trabalhar, as equipas técnicas, eu acho que é sempre melhor para o clube fica sempre mais próximo de ganhar mais do que estarmos a trocar treinador de ano a ano e 2 em 2 anos. Acho uhum. que de um ano para o outro o Mister Rui Borges não está pior e essa é que é a análise que se deve fazer.
uhum, Não é, por exemplo, como o caso do Benfica, em que tivemos um ano em que o Mister Roger Schmidt é campeão e faz uma primeira volta muito boa, mas depois na segunda volta já começa a fraquejar e na segunda época já se nota um déficit. Portanto, uhum, aí a avaliação de um ano para o outro viu-se que houve piores resultados, houve uma degradação do futebol e até dos pontos. Portanto, acho que é essa a análise que tem que ser feita e, portanto, enquanto assim tivermos, eh, s- tirando o facto do Porto este ano estar a fazer realmente uma grande volta, se não fosse isso, o Sporting em termos de pontos até tem mais pontos que o ano passado, se calhar tem os mesmos pontos que há 2 anos, portanto, uhum, acho que é essa a análise que tem que ser feita. exatamente. Bom, posto isto, vamos então atacar aqui a análise do jogo com o Moreirense. Parra, devolvo-te a palavra então, Sim, para nos dizeres basicamente o que é que achaste da nossa exibição. eu gostei muito da entrada do Sporting, os primeiros 15 minutos muito fortes. Criámos, lembro-me, duas oportunidades flagrantes de golo, uma do Trincão e as duas do Trincão, uma em que ele aparece isolado, remata, mas o guarda-redes acaba por defender para canto, e uma numa tabela com o Soares, e uma segunda em que é um cruzamento do Maxi, julgo eu, em que ele cabeceia na pequena área. Portanto, foi uma entrada muito forte. Eu estava à espera que o Sporting continuasse com esse ritmo, mas a partir realmente do minuto 15 vi o Sporting a baixar um pouco o ritmo e depois até ao intervalo praticamente não tivemos grandes oportunidades. Em cima do intervalo, julgo eu que também houve uma oportunidade do Soares, mas pronto, foi uma primeira parte em que fiquei assim um bocado. Fui para o intervalo um bocado receoso, porque o Sporting Uhum, entrou muito bem, mas depois parece que baixou demasiado o ritmo e não se percebe porquê. Entretanto, na segunda parte, voltámos a entrar novamente fortes e, e acabámos por marcar o golo, o golo do Trincão, mais uma vez o Trincão a aparecer em zona de finalização. Ele que não é um jogador excelente finalizador, mas que ainda bem que a terceira foi de vez. E depois penso que tivemos também alguma estrelinha pelo facto vejo o Moreirense a crescer, a seguir ao primeiro golo, que eu não gostei muito, apesar da equipa não me pareceu cansada neste jogo, eh, mas realmente o Sporting de repente começa a ver eu comecei a ver o Moreirense a subir e felizmente que o Catamo faz aquele excelente golo e de jogada individual e penso uhum, que remata ali o jogo e portanto a partir daí não, o Moreirense acabou e o resto do jogo foi o Sporting a controlar, ainda fizemos o terceiro, mas as notas positivas realmente para mim foi uma grande entrada, primeiros 15 minutos muito bons, e depois uma segunda parte também a entrar bem, e acho que acima de tudo temos jogadores que ainda não estão na sua melhor forma e que não puderam dar o contributo, como é o caso do Pote, que agora no próximo jogo será uma boa dor de cabeça para o Mr. Rui Borges, porque gostei do Luís Guilherme e o Luís Guilherme a jogar como tem jogado, eh, sabendo nós o peso que tem o Pote na equipa também, fica aqui uma dor de cabeça interessante para o nosso Mister, que agora tem uhum. opções a mais. E- Mas sim, acima de tudo, fizemos o nosso objetivo, que foi ganhar 3 pontos num campo difícil, como é o caso do Moreirense, é dos primeiros classificados, sétimo, oitavo classificado, portanto é das boas equipas, tal como o Famalicão, portanto foram 2 jogos de grau de dificuldade elevada, apesar de um ser em casa e outro ser fora, mas não deixam de ser 2 jogos contra duas boas equipas, Famalicão e Moreirense, conseguimos, e uhum, agora é continuar a procurar mais 3 pontos consecutivamente e andar na perseguição ao Porto, à espera de um deslize do nosso rival. uhum, exatamente, é isso mesmo. Muito bem, então passando diretamente à análise dos dados do jogo, deste Moreirense 0 Sporting 3, começando desde já pelo ataque momentum, como estavas a referir, realmente a nível do ataque momentum na primeira parte só deu Sporting, basicamente, pouco Moreirense houve no jogo, contudo os picos do ataque momentum foram
do lado do Sporting maiores até aos 20 minutos e depois viu-se realmente uma baixa no ritmo dos ataques e da intensidade dos ataques na segunda metade da primeira parte. Depois disso, referiste até aí, depois do primeiro gol do Sporting, eu diria até depois do segundo gol, foi realmente o melhor período do Moreirense. Tiveram um pico de ataque até bastante alto, o mais alto deles durante todo o jogo. Contudo, não, o Sporting meio que se pôs um bocadinho a jeito aí nesse momento. Contudo, não foi suficiente para o Moreirense chegar ao golo. E depois deste pico de ataque do Moreirense, conseguimos também chegar ao 3-0 pelo Suárez. Portanto, ainda houve também aquele momento final, e também é analisado neste gráfico, já do Daniel Bragança, também cara a cara com o guarda-redes, por exemplo. Portanto, tivemos aí ocasiões claras e ataques continuados também em contra-ataque que podiam-nos ter levado a um resultado ainda mais dilatado. Contudo, fica aqui a história nesse aspecto do jogo. Depois, temos também aqui no posicionamento médio da equipa, como podemos observar, temos um jogo em que o Maxi jogou muito baixo subido que o Fresnedo, o que é normal. Morita e Yulman, portanto, Yulman a ocupar mesmo uma zona central do meio campo e o Morita mais descaído para a esquerda do meio campo. E depois temos aqui quase uma linha de 4 com o Luís Guilherme na esquerda, porque ele terminou o jogo na esquerda, Geni na direita e Trincão e Soares quase a jogarem lado a lado, na verdade. Portanto, aqui também a título de curiosidade. Passando ao resto das estatísticas, portanto, nas grandes oportunidades, 3-0 a favor do Sporting, nos remates 6-15, portanto 15 remates para o Sporting, remates enquadrados 2 para o Moreirense e 8 para o Sporting, remates dentro da área 4-11, cantos 8-1 para o Sporting, faltas 12 faltas para o Moreirense e 14 faltas para o Sporting, também o Sporting aqui a nivelar bastante a intensidade no jogo. Depois, ao nível do mapa de ataque, o que é que nós também podemos dizer aqui? Podemos dizer que o Sporting atacou preferencialmente pelo lado esquerdo, foi realmente a zona do terreno onde o Sporting se movimentou mais e com mais perigo, digamos assim. Aqui, relativamente também às estatísticas mais defensivas, defesas de guarda-redes, 5 defesas para o guarda-redes do Moreirense e apenas 2 defesas para o Rui Silva. Nos duelos aéreos, 7 ganhos em 16, dá uma eficácia de 44%. Nos dribles, apenas 8 bem conseguidos em 16, que faz uma eficácia de 50%. Passos no último terço, 103 em 141, que dá uma eficácia de 73%. Nas bolas longas, 27 em 50, que dá uma eficácia de 54%. E nos cruzamentos, apenas 3 bem feitos em 20, que dá uma eficácia de apenas 15%. Para concluir aqui a estatística, no mapa de passos podemos ver que o Sporting realmente esteve bastante implantado no meio campo do Moreirense. Portanto, 34% dos passos na zona da defesa do Moreirense, 45% no meio campo e apenas 21% na defesa do Sporting. Portanto, ficam aqui também espelhados no fundo, toda a análise estatística, no fundo, que vem um pouco corroborar para o que tu também referiste, na tua análise. Portanto, basicamente é isso. Não tenho assim muito mais a acrescentar. Se calhar vamos já ligar este tema com o tema da arbitragem, análise desta jornada 23 e, portanto, nesse sentido, vamos começar também aqui pelo Moreirense Sporting, em que não existem basicamente muitos lances a serem analisados, mas contudo ainda houve alguma coisa. Aos 4 minutos, a entrada de Ian Maranhão sobre Diomandé, sem ter como jogar a bola, fez com que deliberadamente pontapeasse e derrubasse Diomandé. Impunha-se aqui a amostragem no cartão amarelo, que não foi exibido. Aos 22 minutos, Fresneda cai perto da área do Moreirense, contudo não se vislumbra a ação faltosa do defesa do Moreirense.
Aos 49 minutos, não há motivo para marcação de grande penalidade a favor do Sporting. O defesa não joga a bola com o braço e Morita, de seguida, cai sem falta. Aos 52 minutos, no lance do primeiro golo, não se vislumbra nenhuma irregularidade, nem no lance que precede, portanto, entre Yulman e Cédric Teguia. Portanto, aqui, análise correta, nada a apontar ao nível de uma possível ou suposta ilegalidade no golo, no 1-0 do Sporting. Finalmente, aos 55 minutos, Rodrigo Alonso a ver o cartão amarelo por puxão a Soares, portanto, aqui também uma boa decisão. No Porto Rio Ave, apenas um lance em análise. Aos 39 minutos, não existe motivo para marcação de grande penalidade sobre Denis Gould. Nikischer, em esforço, antecipou-se a Gould e jogou a bola in extremis, tendo Gould tropeçado nele. Portanto, aqui também boa decisão por parte do árbitro. Finalmente, no Benfica AFS, aos 3 minutos, contacto de Mateus Pivô em Sheldrup não foi suficiente para a queda deste. Boa decisão em não assinalar grande penalidade a favor do Benfica. E aos 66 minutos, Leonardo Rivas tinha o antebraço fora do plano do corpo, desviando a trajetória da bola. Portanto, aqui ficou por assinalar uma grande penalidade a favor do Benfica na segunda parte. Posto isto, na nossa Liga Real, na jornada 23, portanto aqui nada de novo. O Sporting, na nossa Liga Real, tem 61 pontos, portanto tem um prejuízo de 3 pontos em relação à Liga Portugal. O Porto tem 59 pontos na Liga Real, tem um benefício de 3 pontos em relação à Liga Portugal. E o Benfica, na Liga Real, com 50 pontos, também com um benefício de 5 pontos em relação à Liga Portugal. Portanto, fica feita aqui a análise de arbitragem de mais uma semana. Basicamente é isso. Parra, não sei se tens algo a acrescentar antes de passarmos, se calhar, à análise da equipa B em relação a tudo Não, isto. não tenho nada. Muito bem. Então vamos passar imediatamente aqui à análise da nossa equipa B. Derrota na Madeira diante do Marítimo por 1-0. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente complicado contra o provável vencedor desta Liga 2, perdão, em que basicamente seria se calhar a deslocação mais difícil da época. Portanto, uma derrota por 1-0 também não envergonha ninguém nesse aspecto. Portanto, Exato. basicamente é isso. Não sei o que é que tens a. Que destaques é que fazes deste jogo? Sim, não, o destaque que eu faço é o regresso do Nel. Portanto, o Nel voltou a jogar. Porque a equipa B não tem podido ter o contributo de alguns jogadores que começaram a época a titulares. Falo do Flávio Gonçalves, do, falo também do Rodrigo Ribeiro e do Nel, que não tem estado. E agora sim, agora o Flávio Gonçalves continua a treinar com a equipa principal e, portanto, não tem aparecido nos jogos da equipa B, tem estado com a equipa principal. O Rui Ribeiro, como se sabe, foi emprestado e o Nel também tem estado com a equipa principal, portanto, o único destaque foi mesmo o regresso do Nel. Gostaria também só de destacar o facto do Tão Longo não ter sido emprestado neste mercado de janeiro e, portanto, está aqui, foi titular no meio campo. E pronto, foi um jogo que, como tu dizes, um jogo difícil nos Barreiros contra o primeiro classificado e, portanto, era sempre difícil jogar nos Barreiros e, portanto, Uhum. é uma derrota que, enfim, não envergonha ninguém, como tu dizes. Exatamente. Muito bem. Posto isto, então, vamos agora passar à análise dos jogadores emprestados. Parra, devolvo-te a palavra. Diz-me lá, então, que novidades é que Sim, tens para nós? algumas novidades nos emprestados. Para começar, o Diogo Travassos, como se sabe, não jogou por estar emprestado pelo Sporting e, portanto, não podia defrontar a sua equipa e, por isso, não teve a ver o jogo na bancada. O Koba Coendridi, portanto, entrou ao minuto 90 e viu a sua equipa perder 4-2 frente ao Luzerne. Portanto, 28 jogos, um gol, zero assistências. Por outro lado, o José Silva estreou-se no banco, portanto,
nos jogos anteriores nem sequer constava na ficha de jogo, desta vez já foi convocado pela primeira vez, mas esteve no banco, ainda não se estreou no Aroca e viu a sua equipa ganhar 3-0 frente ao Nacional. E a grande destaque para mim foi o Rodrigo Ribeiro, que foi titular e logo na sua estreia a marcar o primeiro gol da sua equipa e foi substituído aos 81 minutos, contribuindo, portanto, assim com um gol na vitória 3-2 contra o Wolfsburgo. Portanto, tem 3 jogos, um gol e 0 assistências. O Alisson Santos também estreou-se a titular, saiu aos 85 minutos, mas não evitou a derrota da sua equipa frente ao Atalanta por 2-1. Tem também 3 jogos, um golo e 0 assistências. E por último, o Alexandre Brito, que desta vez não, depois de ter estado nas últimas semanas a jogar de forma regular, desta vez não constou na ficha de jogo, portanto, no empate 0-0 com o Anortoses. E, portanto, fica aqui a nossa análise dos emprestados e pronto, fica, pelo menos o Rodrigo Ribeiro, fica assim um misto de, por um lado fico contente por ele estar a marcar golos, por outro lado começo a pensar que ele já não volta. Pois, vamos ver, não é? Porque que ainda por cima o Augsburgo, desde que ele foi para lá, farta-se de ganhar jogos. Portanto, eu acredito que pode ser só uma coincidência, mas era uma equipa que estava ali na luta, no limiar para não descer e, portanto, eventualmente se a equipa descesse de divisão, acredito que não teria dinheiro para comprar o jogador. Mantendo-se na primeira divisão e ele a ser titular, a ser uma figura importante, acredito que possam exercer a cláusula. Portanto, há Uhum, aqui um misto de, por um lado fico contente, por outro fico com alguma pena. exato. Vamos acompanhar, ver o que é que se passa também no final da Exato. época. Basicamente é isso. Muito bem, então sendo assim, vamos aqui concluir o programa, mas antes disso, vamos falar só aqui das modalidades. Este fim de semana, com muita coisa que aconteceu, e vou passar então aqui a abordar estes temas, começando desde já pelo futsal, em que o Sporting e Benfica empataram a 2 golos em jogo da 16ª jornada do Campeonato Nacional de Futsal. No pavilhão João Rocha, Alan Guilherme bisou para os Leões e Pani Varela para o lado das Águias. Logo no início do jogo, os encarnados visaram a baliza dos Leões, primeiro por Lúcio e depois por Cucci ao lado. Respondeu o Sporting aos 2 minutos, com a Rocha a rematar para corte de Raul Moreira, antes de Bernardo Passó a tirar para a defesa de Gugiel. Aos 4 minutos, de livre, Arthur rematou para a defesa de Bernardo Passó e aos 6 minutos foi o Lúcio a atirar por cima. Seguiu-se parada de Gugiel aos 7 minutos a remate de Bruno Pinto, seguido do tiro de Diogo Santos ao lado aos 8 minutos. Aos 9 minutos, Diego Nunes tentou o chapéu a Bernardo Passó, mas a bola saiu por cima. Aos 11, Alan Guilherme deu o primeiro aviso com um remate contra Afonso Jesus, antes de inaugurar o marcador, com Bruno Maior a assistir o pivô brasileiro para o 1-0. O Benfica tentou reagir com Léo Guggiela a tirar ao lado aos 12 minutos, antes de rematar para a grande defesa de Bernardo Passó aos 13. Aos 14, após canto, Igor rematou muito por cima, antes do Sporting, num livro estudado, ter visto mais Passó finalizar contra o adversário. Aos 15 minutos, valeu Guggiela negar o 2-0 a Diogo Santos, com resposta imediata do Benfica, por intermédio de Jacaré, valendo Passó. Aos 19 minutos, Silvestre rematou para a defesa apertada de Passó, antes de Rocha, aos 20, cabecear por cima, antes do Sporting atingir as 5 faltas em cima do intervalo. Na segunda parte, o Benfica, à imagem do primeiro tempo, entrou novamente com intensidade e logo aos 21 minutos, Diego Nunes rematou para corte Bruno Maior em cima da linha. Na resposta, porém, repetiu-se o filme da primeira parte. Alan Guilherme avisou primeiro, com remate à barra aos 23 minutos, antes de assinar o 2-0 aos 24, com assistência de Wesley. O Benfica reagiu logo no minuto seguinte, com o Silvestre a rematar para a grande defesa de Bernardo Passó, antes de Pani Varela rematar fraco e fácil para a defesa do guarda-redes do Sporting. Aos 27 minutos foi Gugiel a brilhar a remate de Alex Merlin e aos 28 valeu Silvestre a cortar o remate de Merlin. Cucci aos 28 rematou forte, mas contra Jacaré, antes de Pani Varela atirar para a boa defesa de Passó aos 32 minutos. Já depois de Bruno Maior ter rematado para uma defesa a 2 tempos de Gugiel aos 33, Pani passou das ameaças à ação aos 34 minutos, com Silvestre Varela a assistir o ala dos encarnados para o 2-1.
Ainda dentro dos 34 minutos, Arthur rematou para mais uma boa intervenção de Bernardo Passó, antes de André Coelho de livre atirar contra um adversário. Aos 37 minutos, Alan Guilherme partiu para o hat-trick, evitado por grande corte de André Coelho, e no último minuto, Pani Varela avisou para o Benfica, assistido por Silvestre. Com este empate, o Sporting chega aos 40 pontos, no segundo lugar, falhando assim a aproximação ao Benfica, que soma 46. No momento em que estamos a gravar, também se realizou no Pavilhão da Luz o primeiro jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, Benfica Sporting, em que infelizmente o Sporting perdeu 4-3. Contudo, temos a segunda mão também a 6 de março para virar esta eliminatória e acreditamos que ainda é possível acreditar que estaremos nessa Final Four, em mais uma Final Four. É essa a ambição de todos os sportinguistas. No handball, o Sporting mantém-se invicto na liderança do campeonato de handball depois de vencer o Avanca por 30-40. A equipa leonina repousa a diferença de 5 pontos na frente, sendo que o Benfica ainda tem um jogo a mais do que os Leões. O timoneiro verde e branco não contou com Kiko Costa nesta partida, mas o Sporting não teve dificuldade para passar em casa do Avanca, chegando ao intervalo com uma diferença de 11 golos, estando a vencer nesse momento por 16-27. O conforto no marcador permitiu a Ricardo Costa lançar o jovem Tiago Dias numa segunda parte de novo domínio do conjunto leonino, que chegou a liderar a partida por 13 golos de diferença. No final, o Avanca ainda reduziu a margem, mas acabou derrotado por 30-40. Os espanhóis Nathan Soares e Carlos Alvarez foram os melhores marcadores do Sporting, com 6 golos marcados cada um. Depois do triunfo deste domingo, o Sporting foca-se no regresso à Liga dos Campeões de Handball, com a recepção ao Aalborg da Dinamarca, marcada para quinta-feira no pavilhão João Rocha. No hóquei e patins, o Sporting venceu por 6-1 na recepção ao Carvalhos. O empate em Braga a meio da semana aumentou a importância da recepção dos Leões ao penúltimo classificado, que se bateu bem durante os primeiros instantes da partida. A resistência durou 13 minutos, minuto em que uma rápida transição iniciada por Diogo Barata passou por Facundo Brites e terminou com a finalização certeira de Roque Pujadas. No entanto, nesse mesmo minuto, Chanoed derrubou Diogo Casanova na área e viu cartão azul, permitindo que o mesmo jogador cobrasse o castigo máximo e batesse o recém-entrado Zé Diogo Macedo para restabelecer o empate no jogo número 400 do guarda-redes. A igualdade ainda se aguentou no marcador durante 5 minutos, até que Danilo Rampulha aproveitou a nova assistência perfeita de Facundo Brites para voltar a colocar o Sporting na frente. Em cima do descanso, Nolito Romero atirou um penalti ao poste. Na segunda parte, Henrique Magalhães demorou 5 minutos a fazer o 3-1, aproveitando uma bola perdida. Os Leões falharam mais 2 penaltis, um de Rampulha e outro de Romero, mas chegou ao conforto numa belíssima pintura de Roque Pujadas a deixar vários adversários para trás. O Carvalhos ainda desperdiçou 2 power plays para reduzir a diferença e o Sporting acabaria por dilatar a vantagem nos últimos instantes, com Danilo Rampulha a marcar 2 golos seguidos para assinar o hat-trick, ambos em contra-ataque. No basquetebol, o Sporting conquistou a Taça de Portugal ao vencer o Porto por 84-86, numa grande final equilibrada do início ao fim. Os Leões arrecadaram o troféu pela 9ª vez na história, colocando fim à sequência de títulos dos azuis e brancos. Porto e Sporting garantiram o clássico na final da Taça de Portugal de basquetebol, depois dos triunfos sobre Galitos e Oliveirense no sábado, respectivamente. Os Leões, que jogaram mais tarde, trouxeram o embalo da vitória diante do conjunto de Oliveira das Meias e entraram melhor na partida. O bom arranque dos Leões forçou uma pausa de Fernando Sá com 5-12 no marcador, depois de um triplo de Amarante e de um afundance de Brandon Jones Jr. A resposta portista foi positiva e o equilíbrio que acabou por registar-se ao longo da partida apareceu mesmo depois de Davis converter 2 lances livres para empatar o jogo 12-12. O primeiro impacto da pausa técnica jogou a favor do Porto e, apesar da nova recuperação sportinguista, com um parcial de 0-6, os azuis e brancos passaram para a frente do marcador no final do primeiro quarto por 25-23. Depois de assumir a liderança, a equipa de Fernando Sá controlou o segundo quarto por completo, com 2 triplos consecutivos de Dan e Miguel Maria a darem a maior vantagem da partida aos Dragões, num resultado que estava em 35-27 nesse momento. No entanto, uma boa recuperação do Sporting com um parcial de 0-5 antes do intervalo deixou praticamente tudo na mesma. Quando as equipas recolheram aos balneários, o resultado era de 46-45 a favor do Porto.
A pausa teve o condão de voltar a devolver ao Sporting aquela energia com que a equipa de Luís Magalhães tinha começado o encontro. Os verde e brancos não tardaram a virar o marcador com uma sequência de triplos de Amarante e Diogo Ventura, em 53-62, que não só permitiram liderar pela primeira vez com 9 pontos de vantagem, como entrar no último período em vantagem 69-73, ainda que contudo por decidir. O arranque do derradeiro quarto ficou marcado pela lesão de Dan, que ficou a sangrar depois de um choque com um colega de equipa, pouco depois de reduzir a desvantagem com um triplo em 76-77. O lance motivou uma pausa prolongada no encontro e o base norte-americano recuperou a tempo de de jogar a fase decisiva da partida, ainda que condicionado, e contribuiu para que o Porto continuasse na perseguição do resultado para os emotivos segundos finais. Amarante tentou um triplo que podia decidir o jogo para o Sporting. Hudson ganhou o ressalto e driblou adversários para reduzir a margem para apenas um ponto, em 82-83, com 16 segundos por jogar. Amarante voltou a colocar a margem em 3 pontos, com 2 lances livres. Hudson fez mais 2 pontos. Diogo Ventura converteu apenas um dos 2 lances livres que teve. E na última tentativa, Hudson falhou o triplo e o Sporting conseguiu mesmo vencer a Taça de Portugal numa final com poucos pontos, mas equilibrada de início ao fim. Finalmente, no voleibol, depois da vitória e despedida europeia a meio da semana, no pavilhão João Rocha, o Sporting bateu o Madalena por 3-0, com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12. Kelton Tavares destacou-se pelo Sporting, tendo marcado 18 pontos. O Sporting segue na liderança do campeonato, com mais 3 pontos que o Benfica. Quanto à próxima jornada, a turma de João Coelho visita o pavilhão do Sporting de Espinho. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades. Nota de destaque especial para o basquete, por esta vitória e é mais uma conquista de uma Taça de Portugal. Portanto, ficamos todos contentes por mais uma conquista do nosso Sporting, seja em que modalidade for. Como já referi também há pouco, no futsal, derrota um pouco amarga hoje diante do Benfica, mas nada está perdido. Acreditamos que ainda é possível virar este resultado na segunda mão em casa e podermos estar em mais uma Final Four, neste caso em Itália, de uma Champions de futsal. E portanto, no fundo, da minha parte, está tudo dito em mais um programa. Parra, não sei se tens algo que pretendas também aqui salientar no final deste nosso programa. É só reforçar que estamos sempre dispostos a responder aos comentários dos nossos amigos sportinguistas e, portanto, reforçar a que eles continuem a comentar e a dar as suas opiniões aqui no nosso programa. Muito bem, então, sendo assim, posto isto, está tudo dito por hoje, mais uma semana. Muito obrigado a todos que estão aí desse lado. Como disseste, Parra, muito bem, não hesitem em deixar os vossos comentários, que serão aqui, daremos o devido destaque a todos eles e estamos sempre também disponíveis para comentar e para trocarmos ideias também em todas as plataformas. No fundo é isso. Muito obrigado a todos que estão desse lado e vemos para a semana. Grande abraço e saudações leoninas. Saudações.